Este programa tem o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Há coisas que não cabem numa mala. A cultura geral é a bagagem que levas para tudo. Conversas, escolhas, ideias. E no Pop-Up, alargas a tua bagagem cultural. Todas as semanas. Com o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Ora, e porque nós também somos Santos Populares, aqui estamos para mais uma dose de sugestões do Pop-Up e vamos começar pela Maria Ramos Silva, que quer falar. São dois regressos, mais ou menos, cada um à sua medida. Quer dizer, não é um remake, sim, de certa forma. Sim, é mais remake do que regresso. É um follow-up. É o Cabo do Medo. É o Cabo do Medo. Falávamos na semana passada, podes recomendar, não é? É sim, claro. Não, acho que devem ir ver, nem mais que não, todos, para comparar uns com os outros e ler o livro. Exatamente. Tem lá o DVD da Barreira do Medo, se alguém precisar, não me peçam. Muito bem. Ora bem, tens um livro e tens música, queres começar por onde? Posso começar pela música. Muito bem. Porque de facto é um regresso para mim esperado. Para teres noção, eu já nem lembrava que eles existiam, que eles tiveram tanto tempo calados. Ninguém se lembrava já. Houve pessoas que se lembraram mais cedo. Porquê? Porque acho que desde abril eles começaram a enviar algumas cassetes VHS através da sua editora, da VHS? Sim, tu vê bem. Então, mas se eu recebesse agora uma cassete VHS... Como é que tu ias ver, claro. Não é? Pois, eu também me fiz a mesma pergunta, mas pronto, não recebi nada. O Bruno Vera Amaral, certeza que tem lá um VHS em casa. Infelizmente não tenho, sabes? É que eu já me divorciei uma vez. Mas e perdeste o... E ficaste sem o VHS as partilhas. Quer dizer, a piada assim perde a piada. Não é? Quer dizer... Mas podias ter ficado podias ter arranjado outro. Não, fiquei com uma torradeira. Não, mas o leitor de VHS... Olha lá, mas hoje em dia a torradeira é muito mais útil do que o VHS. Agora já não existe. O quê? A torradeira? A torradeira. Aquela. Ok. Muito bem. Ora bem. Sim, senhor. Assim vale a pena. Não era para explicar a piada. Ninguém explicou. Pronto, só vou dar a dizer que eletrodomésticos de facto às vezes duram mais, não é? Claro. Mas hoje está ela por ela. Eles hoje é 3 anos, não é? Pois, enfim. Bom, então, trago o Boards of Canada. Nota que só agora, ao minuto 2, é que dissemos o nome da banda. Boards of Canada. Que são 2 rapazes, 2 manos escoceses, que na verdade têm uma relação com o Canadá porque eles passaram parte da sua infância no Canadá e foram buscar este nome ao Instituto Nacional lá do Cinema, que tinha a ver com, enfim, gostavam daquela estética toda. Aparece muitas vezes no final de séries de animação e de filmes da Board of Canada. Exatamente. E foi aí que eles foram buscar isso. Eles existem, lá do sítio. Precisamente, existem desde 86, mas estavam calados há 13 anos. Eles fizeram uma imensa companhia ali no início dos anos 2000. Gostava muito para quem gosta assim desta eletrónica mais minimal. Quando estavas deprimida? Não, isto é festivo, isto é... Não. Quando queria ficar deprimido. Oh, Pedro. Não. Pedro. Não me faças falar. Vamos embora. Só porque é o que se costuma dizer. Com eletrónica, as pessoas quando estão deprimidas não ouvem eletrónica. Não, quer dizer algumas sim, já estou a generalizar. Exato. Não. Já ser preconceituoso. Não, olha, isto traz-me boas recordações de festa, mas é uma festa que, ou seja, não é preciso estar assim numa mega party, é uma coisa bastante civilizada para ouvir nos tempos mais mortos em casa. E eles agora têm um álbum novo chamado Inferno. Não, é Inferno, acho que é Inferno. Sim. É Inferno. Inferno, exatamente. E olha, eu recomendo, vão ouvir porque de facto vale muito a pena. É um belíssimo álbum e olha, ainda bem que voltaram, não sei também porquê, mas acho que fizeram bem. E depois trago livros, isto sim é uma espécie de remake, neste caso uma reedição, e este é daqueles que eu acho que vale mesmo a pena. Aliás, a maior parte delas valem a pena no sentido em que lá estávamos recuperando aqui algum tempo perdido, isso para quem não conheceu o autor e a obra. A Tinta da China está a relançar aqui uma obra que estava escutada há muito tempo, várias obras, aliás, do Luís Pacheco, que morreu em 2008. O Luís Pacheco era aquilo que nós costumamos chamar uma grande figura, na melhor acessão da palavra, não é? Alguém que estava ali num profundo limbo de borderline, loucura, de libertinagem, de transgressão, de pisar o risco à convenção na sua vida pessoal, mas depois também na sua obra. Eu acho que é daquele tipo de autores que nos fazem imensa falta. Há um in a million, não é? E não é só em Portugal, mas depois também com uma marca de um tempo e de um modo, com muita coisa que foi escrita antes do 25 de Abril e que também é muito ilustrativa
das dificuldades daquela época da sua vida e também aqui de uma marca, de uma loucura que obviamente se estendia também à família, com todas as dificuldades e limitações materiais que isso trazia. Textos como A Comunidade, por exemplo, escritos em 1970, são absolutamente tocantes desse ponto de vista, não é? Da família que se vê forçada a partilhar a cama, das coisas que são sucessivamente colocadas no prego para se conseguir viver, inclusive a máquina de escrever, a trança de, já não sei se era da mulher, se uma das filhas. Quer dizer, há aqui histórias que depois se cruzam entre o que é verdade, o que é o mito e o que é o folclore à volta da própria figura, que eu acho que são absolutamente desconcertantes, e ele dá-nos uma escrita que é incrível, e portanto, para quem já conhece e não tem algumas das obras, é uma belíssima oportunidade. Para quem nunca leu, é favor apanharem isto assim que possível. Parece que já podem fazer a pré-encomenda no site da editora. Isto sai a 18 de junho. É uma edição do Rui Sousa e da Sofia Carvalho. E há aqui dois momentos. Por um lado, uma coisa chamada Ser Livre em Português, que é uma antologia de textos já publicados, como A Comunidade ou O Libertino Passeia por Braga. E depois aqui esta parte talvez mais interessante, sobretudo para quem conheceu melhor Luís Pacheco, são textos avulsos, inéditos e dispersos. Portanto, são coisas que vão ali ao espólio da família, desde crónica, cadernos, muita produção também dele de diário, que também podem comprar. Portanto, são as sugestões para esta semana. Sim, senhor. Pedro Buxeri Mendes, avança. No YouTube, ou YouTube, não é? No YouTube... No YouTube vais ver o Mundial? É curioso com algumas destas novas marcas do digital, algumas nós pronunciamos à inglesa e outras à portuguesa. Pronto, era essa a referência. Uma coisa chamada Lost Down Mexico Way, um documentário de cerca de 40 minutos. Portanto, Lost Down Mexico Way é um grupo de fãs ingleses, de adeptos de Wolverhampton, que se meteu num avião e foi ver o Mundial do México de 1986, o Mundial o saldo de gol de Maradona com a mão. Foram acompanhar a seleção inglesa. Nem sequer sabiam que língua se falava no México. Foram para Monterrey, onde nunca tinham visto ingleses, portanto, estamos a ver essas pessoas a contar a história. Portanto, essas pessoas agora com esta idade, 40 anos depois, ou cerca de 40 anos depois, a contar a história. As miúdas não os largavam, e depois foram até a América, depois voltaram, depois foram a Acapulco e deram um golpe com Traveler Checks. Tem graça, tudo isso. Qual é a parte mais espantosa desta história? Nunca mais voltaram para a Inglaterra. Portanto, foram ver o Mundial ao México e depois foram viver para os Estados Unidos, onde fizeram carreira, casaram e ainda estão. Portanto, o livro tem o documentário Lost Down Mexico Way no YouTube tem essa... É de facto extraordinário que eles nunca tenham voltado. Exato. Pronto. É um documentário, não é o melhor documentário do mundo, obviamente, mas até porque não tem imagens do futebol, tem apenas fotografias. Depois tem esta coisa espantosa deles terem imensas fotografias daquele tempo. Coisa que como eu não tenho fotografias do meu aquele tempo, acho sempre... Como é que as pessoas guardam estas fotografias, não é? Pronto, não sei se vocês têm fotografias do vosso tempo, mas pronto, eu não tenho. Um dos melhores livros que li nos últimos tempos, largos tempos, Carne, o vencedor do Booker Prize, na Relógio d'Água, de David S-Z-A-L-A-Y. Parece que se lê... Jalai. Em húngaro é Jalai. Pronto. Jalai. Carne. Diz Jalai outra vez. De David. Jalai. Carne. O meu amigo João Miguel Henriques, agora estava aqui a ser João Pedro, João Miguel Henriques. Um grande abraço para o João Miguel Henriques. Está o Jomi. Era Jomi? Não, ele não é meu amigo de infância, ele trabalha no Camões. Vale inventar. Ele trabalha no Camões na Hungria, portanto fala o húngaro, é tradutor do húngaro. Aliás, traduziu o último do Carlos Anarcai. Acho que é mais difícil. Lágelo. E ele diz muito. Ele diz Lágelo. Nobel, não é? O Nobel. Jalai. Acho que é. João, se estiveres a ouvir isto e não estiver a pronunciar bem... Um grande abraço para o João Miguel. Duplo abraço. Chama-se Carne, Flash no original, vencedor do Booker Prize, da Relógio d'Água, de David S-Z-A-L-A-Y. Jalai. Faz-me lembrar, eu vejo bastantes séries nórdicas e depois aparece, imagina... Daniel Peterson nas legendas e aquilo lê-se não há um match com o som. É francamente irritante. Bom, é verdade. Agora os relatores dos jogos, os narradores do Arsenal dizem Odegaard.
Pois, e não lá está. Odegaard. Pronto, como nós dizemos. Mas E ele Gyökeres também tem deve razão, ser, de e Gyökeres certeza. também deve ser de uma coisa qualquer. Que é húngaro, lá está. É húngaro, precisamente, do avô dele. Segue a do pai. vida de Istvan, não sei como é que se pronuncia, é um nome Exato. próprio. Está É um nome perfeito. próprio. É um nome próprio. Portanto, o livro começa com a adolescência de Istvan e vai acabar com a caminho da velhice, ou velhice, não é? Bom. Exato. E pelo meio acontecem coisas. O que é singular neste livro, e falava com o Bruno antes do programa, é, ou bem que o autor passou anos, digamos assim, a burilar cada frase, ou escreveu isto de supetão, de rajada. O livro é quase só diálogo. O nosso personagem, o Istvan, que nós seguimos, diz muito pouca coisa, diz sobretudo "ya". O tradutor usou "ya", portanto sim, não é? Queres um bolo? "Ya". Enfim. Mas, no entanto, nós sentimos que o conhecemos profundamente. Ou seja, a arte do David Slazai é essa. Com muito pouca descrição do estado de alma do personagem principal, nós acompanhamos o desenrolar da sua vida, que tem alguns acontecimentos extraordinários, como a vida de toda a gente, e ficamos eu fiquei rendido ao talento, visto o júri do Booker também, do autor, de conseguir, através de algumas ações, alguns atos do personagem, nós sentimos que o conhecemos perfeitamente, qual é o seu código de valores, sentimos uma normalidade que às vezes nos aproxima, no sentido eu teria feito a mesma coisa perante este desafio. Pronto, há muito tempo não li um livro de que gostasse tanto, e não podia recomendar mais do que dou a recomendar este Carne, de David Slazai. Também Já lá. um outro livro para compreender o estado do mundo, História Concisa dos Estados Unidos da América, de Don Watson, História Concisa dos EUA, dos EUA, como eu dizia quando era miúdo. Enfim. Não, porque havia a USA também. Usa. Claro. Usa e os e EUA. abusa. E os EUA. Se tu toia. Da Declaração de Independência ao MAGA, ao Make America Great Again, portanto, este movimento que elegeu Trump. 250 anos de convulsões, conquistas e recuos, que é assim um subtítulo porreiro. Não tem muita, é da Casa das Letras, não tem muitas páginas, tem menos de 300, mas é uma forma de compreendermos algumas coisas, embora Portugal seja o país com mais especialistas em política americana, claro, por metro quadrado, como sabemos. Mas pronto, este livro talvez ajude a perceber algumas coisas. História Concisa dos Estados Unidos da América, sendo que a Constituição Americana, qual foi a bebida com que se brindou? Vinho Madeira. Exatamente. O vinho da Madeira. Meus amigos. Madeira. É o Cape Fear. Sabes que o Robert Mitchum, para fazer, ele não queria fazer o papel no Cape Fear, acho que levaram a casa garrafas, não sei quantas garrafas de whisky, e foi assim que ele aceitou. Pensei que era de whisky Madeira. japonês? Não sei, na altura não sei se. Eu gosto muito de whisky japonês. Deve ser um bourbon ou assim. Não sei se É alguma muito vez bom. provei, mas eu não sou fã de whisky. Bem, se provei, não me lembro. Diz uma coisa, quem não gosta de whisky escocês ou americano vai gostar do japonês? Para já isso aí já estás a complicar. Está bem, Quais são as suas sugestões? Eu quis dar uma nota de sofisticação a este episódio e não consegui. Vocês perceberam o que eu quis dizer? Nem tu percebeste o que é que quiseste dizer. Escada de vodka, não é? Eu? Vodka laranja. Não, dá-me um copo de vinho ou uma mini. Não inventes. Vodka. Bom, o que é que eu tenho para vos dizer? Dia 18. Ainda faltam uns dias, mas... é o dia de aniversário do meu filho mais novo. Olha... do que não é o Xavier. Dia 20, às 21h30, no Beleza, em Lisboa, o Miguel Maroco apresenta o seu álbum Desgraça. Eu acho que já falei aqui dele. É um grandíssimo álbum. O Miguel Maroco é um grandíssimo músico. Tem uma banda do Catano, fiquem já a saber. E é uma coisa... É pop, funk, jazzy, mas muito bem feito. Gosto muito e não se riam, vão ver antes de fazerem essas caras. Há pouco tempo vi um filme que acho que 2024 talvez, chama-se Armand, ou se fosse em francês era Armand, só que é um filme norueguês. Pensei que era sobre o Armand à Santé. Está na Filmine. Eu acho que na altura foi candidato aos Oscars de melhor filme internacional.
e achei muita piada. É com aquela moça cujo apelido eu não consigo dizer, que é Renate Heinz. Não sei se tens algum amigo norueguês, não tenho nenhum amigo norueguês. E a história na volta de numa escola há um garoto de uma turma que talvez tenha feito uma coisa a outro garoto que não devia ter feito, mas não tem a certeza, e isso gera todo um caos entre os pais de ambos os garotos e os professores no meio e etc, e aquilo está muito bem feito. Relativamente... Ficaste preso ao ecrã? Sim, é um pouco perturbador, no sentido de perturbador? Não, de projetarmos dá que pensar. De projetarmos eventualmente uma história daquelas na vida real ou na vida de cada um. Começaste a olhar para os azulejos da cozinha de outra maneira. Vocês são uns chacanas. E um livro que acho que já tem uns anos, não sei qual é a idade do livro, chama-se The Age of Choice, de uma senhora chamada Sophia Rosenfeld, e que é sobre como a possibilidade de escolhermos tudo e mais alguma coisa hoje em dia, em todas as situações da nossa vida, ou quase todas, e a forma como podemos fazê-lo, tem influenciado a nossa vida em sociedade, a nossa vida privada, e é muito interessante, vale muito a pena se quiserem saber mais sobre a natureza humana ou algo parecido. Bruno Vieira Amaral. Bom, então, eu estou muito curioso. Calma. Vamos aqui a um remake. Ah, é? É, porque pelas minhas contas é a terceira vez que falamos deste livro. Ah, é? Aqui no Pop-Up. Escrever, de Stephen King. Eu pensava que era a segunda. Não é. Vou-te explicar porquê. Em 2019 eu adquiri um exemplar de On Writing, ou Writing, ou já não sei. On Writing. Onde é que eu adquiri esse exemplar? Em Pequim, numa livraria em Pequim, e falei do livro aqui num dos primeiros Pop-Up, que começámos em 2019. Exatamente. Se não estou em erro. Meses depois, saiu em Portugal, pela primeira vez, uma edição portuguesa do livro, de que o Pedro Buxeri Mendes falou aqui. Já não se lembrava que eu tinha falado e o Pedro falou. Pois, eu lembro do Pedro falar. E agora, pela terceira vez, no Pop-Up... Parabéns. Eu tenho que procurar algo. Parabéns. Maria, já estás a falhar. Estás a ficar muito para trás. Então, Stephen King escrever memórias como a escrita moldou a minha vida. A minha dele. Claro. Do Stephen King. Moldou-a de várias maneiras. Podia ter moldado a tua também se fosses enorme fã de Stephen King. Sou um fã de Stephen King e sou um fã deste livro. Quantos livros de Stephen King é que já leste? Ele também já tem 75. Ele tem muitos. Eu não li, eu li para aí uns 5. Mas os que eu li gostei muito. Claro. Isso é que interessa. Os contos são ótimos. Os outros são uns grandes calhamaços às vezes. Às vezes. Nós temos a sensação. Eu gosto muito os meus preferidos são o Dead Zone e o Misery. Um vi antes de ver o filme e outro vi depois de ver o filme. E eu gosto muito do Misery, acho que é o meu preferido. Bom, Dito isto, escrever. Isto não é sobretudo um manual de escrita, são memórias, ele vai contando de histórias de como se fez escritor, de experiências que ele teve no jornalismo, professores que lhe deram umas dicas, pessoas que foram passando pela vida dele, e depois também conta um pouco da experiência dele enquanto escritor, como é que ele foi apurando o seu ofício. E depois também tem partes em que ele vai dando umas dicas, mas num estilo muito despretensioso, muito Stephen Kingiano. No fundo é keep it simple, não é? É a grande dica. É mesmo nas coisas quando ele está, por exemplo, sugestões como fazer descrições. Como é que se deve fazer. Ele é muito objetivo naquilo nos conselhos que dá. Aliás, porque é exatamente esse o estilo com que ele escreve. Ele, em relação às descrições, diz ou de uma personagem, a descrição física de uma personagem, porque é que eu vou estar a descrever minuciosamente? Se eu estiver a descrever um falhado, aqueles tipos, os losers da escola, o leitor já tem na cabeça essa imagem do que é para ele um loser. Eu não preciso estar a exagerar nos pormenores que dou ao leitor, porque isso vai bloquear
a própria imagem que o leitor tem na cabeça do que é um loser, um falhado da escola. E é este tipo de conselhos que ele dá, recorrendo a muitos exemplos práticos, não só de coisas que ele escreveu, mas por vezes até fazendo pequenos exercícios que estão aqui no livro e que não são da obra dele. Mas eu gosto muito desta combinação entre o relato das memórias e depois estes conselhos, mas num estilo muito despretensioso deste livro. É daqueles livros muito diferente de outros escritores que escreveram sobre o ofício e que são um bocadinho mais teóricos. Alguns até fizeram conferências, não é, para um público universitário, e aqui estamos a falar de uma coisa diferente, mas que eu acho que é muito complementar. Eu acho que vale muito a pena ler estas visões diferentes dos escritores sobre o seu ofício. Trago um outro livro, e este trago por razões também pessoais, porque tenho aqui um pequeno texto. Mas isso não é o mais importante. Eu tenho que dizer que tenho aqui um pequeno texto, mas não é por isso que eu trago o livro. O livro chama-se Val da Amoreira, Histórias da Cidade nas Margens. É um livro coordenado por Elsa Peralta, que é antropóloga e é investigadora do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Isso é muito longo. É muito longo, mas não posso chegar a meio. Tens que dizer. É investigadora e a partir do momento em que digo Centro de Estudos tenho que dizer o resto. Já foste. Pronto, já foi. Também tem um ensaio fotográfico do fotojornalista Bruno Simões Castanheira e é, no fundo, a história social do Val da Amoreira, que é o meu bairro. Que é um bairro que não existia antes de 1975, nasceu em 1975. Será que não existia antes de mim? Não, somos praticamente contemporâneos, nascemos praticamente ao mesmo tempo. A verdade é que o livro acaba por fazer essa história, mas também, como tem esta abordagem antropológica, junta relatos de pessoas que ainda vivem lá. Estamos a falar de uma população que no início até ainda era mais heterogénea. Agora nos últimos anos já não tanto, mas na altura juntava ali pessoas de muitas e variadas origens, até sociais, o que é pouco comum num bairro social. Sim. E então aqui está a história do bairro, claro que é o meu bairro, o bairro sobre o qual escrevi, desde logo no meu primeiro romance. E havia uma coisa sempre que as pessoas me perguntavam... Tens de ser onde é? É na margem sul, no concelho da Moita, fica entre a Moita e o Barreiro. Acabou por ficar no concelho da Moita, mas daquilo podia ser no concelho do Barreiro, mas é concelho da Moita. As pessoas, quando eu publiquei as primeiras coisas, perguntavam se este bairro existia mesmo, e se aquilo que estava lá no livro era verdade, era mesmo assim. E eu agora, ao ler este livro, aqui aprende-se muito mais sobre o Val da Amoreira. Quem quer informação sobre a origem, quem é que construiu o bairro, quem é que projetou aqueles prédios, quem foi o responsável pelo urbanismo, todas essas informações. Isto tem muito mais informação, obviamente, do que a informação fidedigna. Mas há uma coisa que, ao ler este livro, há uma coisa que me deixa contente, que eu acho que, de facto, justifica a necessidade de romances, seja sobre o que for. É que os romances, de facto, dizem coisas que livros, ou jornalísticos, ou de investigação, ou históricos até, não podem dizer, porque a abordagem é totalmente distinta. Entras na realidade por outro lado. E então, recomendo muito para quem se interessa até pela história contemporânea e suburbana de Portugal, que é uma história pouco contada e muitas vezes ignorada. Recomendo muito este livro, tem muita informação, é um pouco da nossa história depois do 25 de Abril e claro que junta também histórias que resultam do processo de descolonização. Val da Amoreira, Histórias da Cidade nas Margens. Por último, para acabar, uma sugestão que eu sei que te deixou muito entusiasmado, Tiago Pereira. Sim, porque eu sou um geek de... Eu também. É um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, está no canal História, estão a ser lançados 2 episódios por semana. É narrado este documentário por Tom Hanks. Não é nada de extraordinário. Já vi coisas melhores sobre a Segunda Guerra Mundial. Só que a Segunda Guerra Mundial tem esta coisa. Tem. Mesmo o que é mau, é bom. Não é que este seja mau. Este é bastante razoável. Até diria acima de razoável. Mas eu já ouvi aquelas histórias contadas de 1001 maneiras, em 1001 formatos. Começo logo a ponderar todos os meus 1001 planos. Mas é sempre extraordinário voltar a mergulhar na história da Segunda Guerra Mundial, com esta vantagem de ter o Tom Hanks. É verdade. E há uma piada que eu vi que alguém fez, que disse, não me digas que ele aparece só na segunda parte para salvar o tipo.
É o resgate do soldado Ryan, ok? Sim, senhor. Sabia um World War II buff? Pá, Sabia. Ou é a Primeira Guerra? Não, todos não. nós- A Primeira Guerra também, não? Não, também, mas esta é especial. Não, não é? a segunda- Isto é a segunda- especial. Mas também, não, Eu também gosto, mas- gosto muito da primeira, mas o remake foi melhor. mas depois o que se segue, Guerra Fria também, toda essa situação. Não sabia. Foi um remake ou foi uma sequela? Todos nós, É? O que todos é que nós acham? temos os nossos problemas. Portanto, minis, vinho e Segunda Guerra. Não. É isso. É isso. É assim, não, o meu universo não se esgota nessas três coisas, mas essas três não são más. Então, mas, por exemplo, Rommel ou MacArthur? Não, espera lá, não, calma, também não vou esse. Há pessoas que sabem os nomes dos tanques. Então, pois, nomes dos- então não é dos desse- aviões. Não é, Não não é estás disso. nisso? Não há mal nenhum em saber. Não há. Quero só dizer que eu não estou nesse. Não é nada Eu tenho um disso. amigo. Eu Está gosto, tudo bem, Tiago. Está tudo- exato, podes- eu gosto de podes- ver coisas estás num e espaço documentários seguro, e tal, podes- mas Eu depois tenho não um decoro. amigo que é desse nível, É, pois. mas desde miúdo, de saber não só os generais, mas como aqueles gajos que morreram Coleções de soldadinhos. completamente anónimos. Muito bem, meus amigos, sugestões entregues estão todas disponíveis em podcast. Sigam-nos para não perder nenhuma destas doses. Na próxima quinta-feira não haverá novo episódio de Pop-Up derivado a circunstâncias de pausa para efeitos de descanso de algum pessoal. Do pessoal. De algum Do pessoal. Mas na outra estaremos de regresso com todo o contentamento. E, portanto, até lá. Este programa tem o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Há coisas que não cabem numa mala. A cultura geral é a bagagem que levas para tudo. Conversas, escolhas, ideias. E no Pop-Up, alargas a tua bagagem cultural. Todas as semanas. Com o apoio da FNAC. Cultiva a diferença.